Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e fala, pô, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre Gênesis capítulo 1, versículos... capítulo 1, mas do versículo 6 em diante, porque os senhores têm aí no material dos senhores até o versículo 5. Só que é o seguinte, eu não vou me deparar muito, porque o esboço vou enviar para os senhores amanhã, então vou me deparar mais com a questão do homem, alguns detalhes do versículo 6 até o 26, que vai tratar sobre o homem. Versículo 6 ao 10 vai falar sobre o firmamento, que é das águas que estão em cima das águas que estão embaixo, que houve a separação. Gênesis 1, 6 ao 10, ela é comparada com a tábua de Enuma Elish na tábua de número 4, que existe uma comparação entre os dois casos, depois vocês receberão, vai falar sobre esse firmamento. Aí tem firmamento no conceito babilônico, vai falar sobre, na versão babilônica, Marduk, que mata Tiamat, e daí que surge o universo. Essa é a concepção babilônica. Na concepção bíblica, não. É Deus quem usa o vocábulo haja e tudo vem a existir. Já no conceito babilônico, é criado pelos deuses. Então, Marduk vai, mata Tiamat, e dos restos mortais de seus corpos, ele forma o universo. Na versão bíblica, Deus, por meio da sua palavra criadora, faz com que surja um firmamento no céu, separando as águas que estão acima e abaixo desse firmamento. Então, existe essa correlação. Aí, do versículo 14 ao 19, vai falar sobre a criação dos astros, que é uma parte interessante, também na tábua de Números, tábua número 4, comparando com Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19. O que é mais interessante das duas concepções é que os astros na Babilônia, para o mundo antigo como os babilônicos, em particular, os corpos celestes eram animados ou identificados como deuses. O que acontece? Você não vai ver o escritor do Gênesis falar os dois grandes luzeiros. Você não vai ver ele falando isso aqui, ó. O luzeiro maior é o sol. O luzeiro menor é a lua. Não, ele não dá nome. Ele só fala que um é menor e o outro é maior, tá? Os corpos celestes... A ideia deles como anfitrião, no conceito babilônico, animado, ocorre na poesia hebraica. No poema babilônico, a divindade Marduk cria a constelação pelo comando de sua palavra, assim como faz Deus na narrativa bíblica, ao criar as estrelas. E os grandes luzeiros dizendo, haja, e assim existiu. A diferença é que, enquanto no relato babilônico, Marduk cria e destrói. No Gênesis, Deus não destrói, mas vê que tudo que ele faz é bom. Vamos lá. Na redação bíblica, eles não passam de criaturas de Deus e não recebem nem sequer um nome, sendo apenas chamado de grande luzeiro e pequeno luzeiro, para que estes fossem desmistificados. Então, o escritor do Gênesis, ele tem algo que lhe antecede para escrever a sua narrativa, porém, como ele quer defender uma visão monoteísta, a visão de um único Deus, então tem coisas que ele acaba evitando de nomear, como sol e lua. Na religião babilônica, por quê? Porque na religião babilônica, o deus sol Shamash e a deusa lua Sim, é o nome das divindades, eram divindades proeminentemente populares, mas o autor bíblico reduziu a função desses luzeiros a de relógio, ou de calendário, ou de lâmpada que ilumina a terra. As estrelas cujos movimentos eram acompanhados pelos antigos astrólogos para a orientação aparecem no relato do Gênesis praticamente como uma ideia secundária. Estudiosos, assim, comentam a respeito dos astros. E aí faz um comentário, alguns estudiosos sobre isso, querendo enfatizar a questão do monoteísmo, que é a crença num único Deus, e que faz parte da identidade do povo de Judá, ou seja, esse grupo desmistificou profundamente as forças siderais, que era o conceito que tinha entre Sol e Lua, que sempre houve, as quais negavam honras divinas e as colocou a serviço do homem e um calendário, apenas isso. Então, houve essa alteração dessas fontes. Então, eles não quiseram, o escritor não se preocupou em colocar nome, ele deixou para lá, para não entrar justamente no conceito de adoração, como no Egito, Sol, como na Babilônia, como na Suméria. Em todos os outros povos adoravam os astros, como os mares, e etc. e tal. E o conceito bíblico, não.
tira fora isso daí, porque senão pode acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida. Sim. Então, quer dizer que essa ideia da escrita de Gênesis, ela foi aprofundada depois do cativeiro babilônico? Adaptada. Então, faz parte de uma tradição. Sim, sim. E o lance de Moisés? Nós vamos chegar lá. Beleza. Nós vamos chegar lá. Nós chegamos lá em Moisés, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, outro problema que existe. Se atribui a escrita a Moisés, por isso que a gente vai chegar lá ainda. O problema é saber, existiu esse tal de Moisés? Aí é outro problema. Esse Moisés que diz que alegam ter existido, era ele um hebreu? Ou pegaram um egípcio e transformaram ele num herói hebreu? Aí está outra questão. Por quê? Eu vou entrar nessa aula depois, mas rapidamente. A narrativa da infância, da vida de Moisés, é muito complexo. Tá? Primeiro, as filhas de Faraó não se banhavam no Rio Nilo. Se banhavam em tanques dentro do palácio, com a água que o Rio Nilo levava. Mas ir até lá, não ia, tá? Aí diz que a filha de Faraó encontrou. Aí já tem um problema cultural e histórico aí, tá? Mas quando a gente entrar sobre Moisés, aí a gente detalha melhor sobre isso. Bom, aí o Gênesis de 1 a 20 vai falar sobre o papel das águas, aves, etc. Monstros marinhos. O que ocorre, gente? Uma preocupação que muitas pessoas querem alegar, Gênesis 1, 20 ao 21 diz assim, ó, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aí as pessoas querem pegar, por exemplo, o monstro marinho, Rataninim, conceito na mitologia, Rataninim, monstros marinhos, né? Denota animais marinhos reais, mas é a única passagem que certamente tem sentido. Há fortes traços da mitologia no uso da palavra, e pode ter sido originalmente o nome de uma classe de monstros lendários como Tiamat. Aí as pessoas querem pegar essa expressão, Tanim, e dizer que aqui são os dinossauros. A Bíblia, o escritor se preocupou com isso? Não. Nós não vamos encontrar nenhum elemento bíblico querendo falar de dinossauros. Não era a perspectiva do escritor. Ele não queria retratar sobre isso. Ele quer retratar sobre outras coisas. Dizer que não existiu, não tem como. A paleontologia está aí, a arqueologia está aí. Então, são coisas... Aí você tem que ser muito ignorante para não querer aceitar, né, fósseis, etc. e tal, espalhado pelo mundo todo. Aí tem que provar o contrário, que isso nunca existiu. Porque as pessoas querem pensar e encontrar que a Bíblia é um manual de resposta de tudo. E não é isso. A Bíblia não é um manual de resposta de tudo aquilo que acontece na vida do homem. Não é um manual. A Bíblia é um livro histórico. Contém a sua história. Contém a sua história. Contém a sua verdade. Contém a sua verdade. Contém. Porque se você for falar que ela é, aí de todas as nossas aulas que nós já tivemos, vai entrar muitas coisas em atrito. Entende? Aí não vai bater com a própria história fora dela, né? Com a própria história Professor, fora. Pois não. uma pergunta. Então a água já existia. Não, a água sempre existiu. A água sempre... O Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Então, aí depois você pega essa aula que está lá, justamente sobre esse assunto. Essa aula já foi. Aí está a aula lá. Senão eu vou voltar para lá daquilo que eu fui, entendeu? Aí já é Espírito de Deus. Não é Espírito de Deus, tá? É vento, é um sopro, não é Espírito como as pessoas entendem, tá? É Espírito dentro do hebraico. Vocábulo rua, merah refet, beleshit bara Elohim, et hashamay v'itchad, v'chad ha'itad v'vavor, v'roshek al penon, v'ruach Elohim merah refet al penei hamay. Isso, v'ruach Elohim merah refet, pairava, agitava, tá? Rua, espírito, vento, sopro agitava a face da Ramai, face das águas, tá? Depois você pega até
Está lá na pasta no Google Drive, lá, tá bom? Sobre esse assunto do versículo 1 ao versículo 5. Conceito etimológico de tanin, tem no Ugarítico, tem várias fontes que vai lidar com isso, sobre os monstros marinhos. Afinal, quem era tanin? 3 outras referências são inquestionavelmente figuras históricas. 2 vezes em seus oráculos contra o Egito, Ezequiel se dirige ao faraó como tanin. O que foi debatido nesse versículo é se o profeta tem em mente o monstro marinho. Porque esse vocábulo tanin, nas línguas semíticas, ugarítico, acadiano e etc., traz o nome, isso aqui, ó, dragão, por causa da raiz semítica. Tá? A raiz semítica vai falar de fumaça e de outras questões também. O tanin também é chamado do quê? De crocodilo. Tá? Também de crocodilo. E como outros argumentos, citando a presença dos crocodilos no Nilo, o símile do faraó como um crocodilo, em um hino de Tutmés III, e a suposta representação do Leviatã, que está lá na passagem de Jó também, como um crocodilo. E tem gente que falou que o Leviatã era o que eu ia falar? Dinossauro, essas coisas e tal. Bom, o vocábulo não permite afirmar isso. Se alguém falar que tem que provar o porquê tá? Não é chegar, não, porque eu creio. Não, aqui não tem nada de crença, aqui tem que provar. É ou não é? Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!